Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. De maneira semelhante à prática matriarcal dos Pictos, a dinastia de Avalon de Morgana se perpetuava na linha feminina. A diferença era que as filhas da rainha ocupavam as posições superiores e não os filhos. Assim, a honraria era eternamente feminina em conceito, originando-se da mesma linhagem de Jesus. As rainhas nominais de Avalon, em Borgonha, surgiam paralelamente aos reis merovingios, enquanto outras importantes ramificações eram as linhagens masculinas das sucessões reais de Septimânia e Borgonha. O filho de Morgana, Ewain, que seria Eogain, fundou a nobre casa de Leon de Laquis, na Bretanha, e posteriormente as armas de Leon portavam o leão negro de Davi em um escudo de ouro, em termos heráldicos, ou um leão à solta, sable. A província também tinha o mesmo nome porque Leon era o termo espanhol da Septimânia para leão. A grafia inglesa apareceu no século XII como uma variante do anglo-francês Leon. Até o século XIV, o lord escocês Leon, rei de Arms, ainda era chamado de Leon Herod. Alguns livros sugerem que o filho de Ewain, conde Itur de Leon de Laquis, geralmente abreviado como de Ac, seja o mesmo que Uther Pendragon, por causa da semelhança de seus primeiros nomes. Mas, na verdade, Itur era um nome basco derivado do irlandês Witur, cujo equivalente na língua da Cornualha era Gwyther. Não tinha relação com Uther, que, como mencionado anteriormente, derivava de um adjetivo gaélico com o significado de terrível. O comitê, que seria o condado de Leon, foi estabelecido por volta de 530 d.C., na época do rei bretão Roel I. Ele descendia de Arimateia pela linhagem galesa e sua irmã Alienor era a esposa de Ewain. Naquela época havia dois níveis de autoridade na Bretanha. No decorrer de uma imigração prolongada da Grã-Bretanha, Dunúmia fora fundada em 520 d.C., mas ainda não era um reino. Então surgiu uma linhagem de reis como Roel, mas não eram reis da Bretanha, e sim dos bretões imigrantes. Durante todo esse período, a região permaneceu como província merovingia e os reis locais eram subordinados à autoridade franca pelos condes nomeados com o título de Comites non regis. O supremo senhor franco da Bretanha era Tionomor, um nativo do estado franco como autoridade merovingia para supervisionar o desenvolvimento da Bretanha por parte dos colonizadores. Os antepassados de Tionomor eram prefeitos do palácio de Neustria e ele era o herdeiro Comte de Porror. Com o tempo, os descendentes da tia de Ewain, Viviane II, tornaram-se condes gerais da Bretanha. A Bretanha tem grande destaque no romance arturiano. Em Paimpont, cerca de 48 quilômetros de Rennes, na floresta encantada de Brocéliande, de onde se estende o vale sem retorno. Era que o Morgana confinava seus amantes. Também se encontravam a terma mágica de Barenton e o jardim da alegria de Merlin, embora a maioria das histórias de Brocéliande fossem, na verdade, transpostas de relatos muito mais antigos do histórico Merlin Emrys na floresta caledônia da Escócia. Como indicado no romance de Geoffrey de Monmouth, Avalon era tradicionalmente associada a outro mundo mágico. Foi lá que o lendário Arthur se deixou seduzir pelas donzelas em sua eterna morada. Morgan Le Fay
prometeu curar as feridas de Arthur se ele ficasse na ilha, e nada sequer foi dito a respeito de sua morte. A implicação, portanto, é que ele voltaria um dia. Quando Geoffrey escreveu sua história, certamente não tinha ideia do furor que ela causaria. Não só o relato estava errado em vários aspectos, como ele ainda surgiu uma possível segunda vinda do rei. Isso e o mais poder secreto que ele atribuía às mulheres eram inaceitáveis para a Igreja Romana. E o escritor de sua época posterior, Sir Thomas Malory, tomou uma rota de conciliação. Ele simplesmente narrou Bedivere, colocando Arthur ferido em uma barca cheia de mulheres que o levariam a Avalon. Depois, Bedivere caminhou por uma floresta até encontrar uma capela onde o corpo de Arthur fora enterrado. Embora a Avalon de Geoffrey se localizasse no outro mundo da tradição celta, Val ou Avilion, sua interpretação era mais relacionada a escritos clássicos acerca das Ilhas Afortunadas, onde as frutas cuidavam de si próprias e as pessoas eram imortais. Em termos mitológicos, lugares assim sempre ficavam além do mar ocidental. Em nenhum momento os antigos escritores identificavam um local para ilhas místicas e não precisava estar em nenhum lugar específico. Certamente não dentro do domínio mortal, pois seu encanto era o de um eterno paraíso. Em termos literais, porém, a ilha era associada à história de Avalon Borgonhesa e às Senhoras do Lago, as Rainhas Viviane da Casa de Laques. Tudo isso mudou em 1191, quando a ilha de Avalon foi subitamente identificada como Glastonbury, em Somerset. A definição desta localização em terra se justificava pelo fato de Glastonbury estar em uma baixada aquosa e das vilas de Godney e Mere, próximas a lagos, remontarem ao ano 200 a.C., aproximadamente. Entretanto, por causa da anomalia geográfica, o nome Vale de Avalon se tornou uma alternativa popular. Antes desta data, não havia uma ligação reconhecida entre Arthur e Glastonbury, exceto por uma breve menção feita por Caradoc de Lochinvar. Em 1140, ele escreve que o abade de Glastonbury fora instrumental na libertação de Guinevere do rei Melwas de Somerset, mas ele não sugeriu que Glastonbury fosse Avalon. Aliás, ninguém sugeriu. O que aconteceu em 1191 foi que os monges de Glastonbury fizeram uso da tradição arturiana da maneira que impressionaria os especialistas de marketing da atualidade. Desde então, alguns escritores rotulam as ações deles como fraude, enquanto outros tentam explicar que os próprios monges foram iludidos pelas circunstâncias. Qualquer que seja a verdade neste caso, eles não só salvaram sua abadia da extinção, mas também fizeram nascer toda uma nova tradição de Glastonbury. A abadia tinha sido muito danificada pelo incêndio de 1184 d.C., e o rei Henry II começou a financiar a reconstrução. Quando ele morreu, em 1189, seu filho Richard I assumiu o trono, mas ele tinha mais interesse em aplicar os recursos do tesouro na cruzada à Terra Santa. Como resultado, o financiamento para Glastonbury parou, deixando o abade e seus monges sem dinheiro algum. Assim, o que eles fizeram foi cavar um buraco entre alguns monumentos saxãos ao sul da Capela Senhora, onde, para espanto de todos, encontraram os supostos restos mortais do rei Arthur e da rainha Guinevere. Aproximadamente 4,8 metros abaixo do solo, em uma canoa de carvalho, eles desenterraram os ossos de um homem alto, junto com alguns ossos menores e uma mecha de cabelo dourado. Essa descoberta em si não seria de grandes consequências, mas os monges tiveram sorte, pois pouco acima do ataúde de madeira parecia ter existido uma cruz de chumbo, incrustada em pedras. A cruz trazia a inscrição Ic sepultis inclitus rex Arturis in insula Avalonia con uxore sua secunda Veneveria. Aqui jaz o renomado rei Arthur na ilha de Avalon com sua segunda esposa Guinevere.
Não só eles tinham encontrado a sepultura de Arthur, mas também, convenientemente, uma prova escrita de que Glastonbury era a ilha de Avalon. As autoridades da Igreja Romana, porém, não ficaram nem um pouco felizes por Guinevere ser descrita como uma segunda esposa do rei e afirmaram que a inscrição obviamente estava incorreta. Isso criava um problema imediato, mas logo depois a lenda ressurgia, milagrosamente alterada em ortografia e formato. Dessa vez, ignorava totalmente Guinevere, cumprindo melhor as exigências. Hic Iacet sepultis inclitus rex Arthuris in insula Avalonia. Aqui jaz o renomado rei Arthur na ilha de Avalon. Não se sabe ao certo porque os monges escavaram naquele lugar específico e o mesmo que tenham encontrado os ossos como afirmaram. Nada havia neles que o associasse ao rei Arthur. A identificação só vinha pela inscrição na cruz de chumbo. O latim, porém, era claramente da Idade Média, diferente do latim arturiano, assim como o inglês de hoje é diverso do da Era Tutor. Quaisquer que fossem os fatos, o propósito dos monges foi alcançado e após uma bem-vinda campanha publicitária, milhares de peregrinos vinham a Glastonbury. A abadia enriqueceu subitamente com as doações e o complexo foi reconstruído como planejado. Quanto aos alegados ossos de Arthur e Guinevere, foram depositados em 2 urnas pintadas e guardados numa tumba de mármore preto diante do grande altar. Os restos mortais se transformaram numa atração tão popular que os monges resolveram se beneficiar ainda mais de sua armadilha para turistas. Era evidente que, se os ossos de Arthur criavam tanta agitação, então as relíquias de 1 ou 2 santos teriam um impacto semelhante. Assim, eles começaram a escavar novamente e logo outras descobertas foram anunciadas. Os ossos de St. Patrick e St. Dilmas, além dos restos mortais do arcebispo Dunstan, que, como sabiam muitas pessoas, encontravam-se na Catedral de Canterbury havia 200 anos. Quando Henri VIII dissolveu os mosteiros, a abadia de Glastonbury contava com dezenas de relíquias, incluindo um fio de vestido de Maria, uma lasca da vara de Arão e uma pedra que Jesus se recusara a transformar em pão. Com a dissolução, porém, os dias de atividade monástica da abadia cessaram e as supostas relíquias desapareceram sem traços. Desde aquela época, ninguém jamais viu os alegados ossos de Arthur e Guinevere, só o que resta é um aviso indicando o local da tumba. Para muita gente, porém, Glastonbury sempre será associada a Avalon. Alguns preferem a ideia de Tintagel de Joffrey, enquanto outros apostam em Bardsey ou na Ilha Sagrada. Entretanto, a despeito da real Avalon em Borgonha, é óbvio que o outro mundo celta era um reino místico, com uma tradição remontando os tempos imemoriais. Se a ilha mística existia no plano mortal, então devia ser parecida com aquele paraíso eterno que a tribo pré-goidélica Firbolg chamava de Arunmor. De Contan, Irlanda, e os Firbolg ordenavam seu rei Oeguns mac Umor no santuário insulano atemporal nos antigos dias antes de Cristo. Era para esse lugar que os guerreiros fugiam após serem derrotados pelos Tuatha de Danann na lendária batalha de Meg Tuired. A ilha encantada ficaria no mar entre Antrim e Lethed, o trecho da terra entre Clyde e o Forth. Arunmor era a ilha de Aran, o tradicional lar de Manannan, o deus do mar. Aran também era chamada de Aman Ablach, que seria o lugar das maçãs, e essa relação foi perpetuada em Life of Merlin, que se referia especificamente à Ínsula Pomuro, a Ilha das Maçãs. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.